públicos. Estilo Rami. Oferecimento Sil, a melhor pastilha de freios do Brasil. Rede Pit Stop, a maior rede de autopeças e serviços automotivos do Brasil. Life18vezes.com, a maneira mais fácil de armazenar seus exames sem custo. Muito boa noite, mais um Estilo Rami começando e, como sempre, obrigado pela companhia e pela audiência de cada um de vocês aí em casa. Hoje eu vou ter o prazer de entrevistar um homem que, quando nem se falava muito em palestras no Brasil, ele já era um craque naquele tempo. Jornalista, palestrante, um querido amigo, César Romão. Entra aí, César, você tá bom? Prazer em te ver, obrigado por ter vindo, viu? Sente, por favor. Mas eu estava dizendo para eles isso pela experiência, não pela idade, que você continua um garoto, né? Vale a pena ressaltar isso, né? Estamos, garotos. Mas é uma verdade, porque eu me lembro, palestra não era uma coisa tão popular há 2, 3 décadas atrás. É verdade, Rami. Aliás, eu primeiro comecei como escritor. Isso, né? isso. Aliás, nem falei, né? Mas daqui a pouco não vamos falar muito dos seus livros. O mundo das palestras entrou na minha vida por causa dos livros. Quando o meu primeiro livro começou a fazer sucesso, então as pessoas liam o livro e as pessoas ligavam e diziam: Romão, você só escreve ou fala também? Você não quer vir aqui contar a história do livro, falar sobre a história do livro? E aí eu descobri um mercado que eu não tinha ideia que aqui no Brasil já existia. Nos Estados Unidos isso já era comum, mas aqui no Brasil ainda era um mercado muito iniciante, né? E foi assim que começou. E como os números de pedidos de palestras foram aumentando, eu senti que eu precisava estar ali atualizado e era uma coisa que também me auxiliava muito junto aos livros, né? Quando você, naquele tempo, eu quero resgatar as palestras, porque hoje eu vejo muita gente falar: o que você está fazendo palestra? Escuta, para fazer palestra você precisa ter um preparo, você precisa ter, acima de tudo, um bom conteúdo para poder passar para outros, né? Então você acabou de dizer, quer dizer, você escrevia livros, quer dizer, você já tinha o porquê, a pessoa já tinha lido um livro teu, e aí sim ela falava: ele tem o que falar. Eu estou falando alguma coisa errada? Não, perfeitamente, Rani. Inclusive, de uns 10 anos para cá, um pouquinho mais, uns 15 anos, eu montei o primeiro treinamento para formação de palestrantes. E tive uma razão para isso também, porque as empresas pelas quais eu passo sempre me pedem um nome. E sempre é muito difícil uma indicação. E tem muita gente que tem possibilidade de passar a sua mensagem, de trocar a sua experiência. E aí eu comecei a trabalhar com essas pessoas. Então venho treinando jornalistas, esportistas, mas friso bem. Como disse o Rami, meu querido amigo, para que você faça palestras, os primeiros requisitos são: você tem que ter uma experiência compartilhável. Essa experiência precisa fazer algo pela vida das pessoas. Ou você é notável num determinado tema, num determinado assunto. Você é um ícone, você tem uma formação especializadíssima naquele assunto e pode falar sobre aquilo. Fora disso, infelizmente, se você entrar no mercado, rapidamente você irá sair, porque o mercado quer mensagens no palco que possam transformar o esforço em resultado positivo de quem está lá na plateia. Vamos voltar um pouquinho para o começo do escritor, para depois a gente poder falar, para voltar às palestras. Quantos livros você já escreveu? Eu escrevi 25 livros ao longo da carreira. Eu comecei a escrever em 1990. Esses livros hoje aqui no Brasil, 12 estão firmes aí nas livrarias. Inclusive um deles, A Semente de Deus, já está aí há 25 anos. Que, aliás, é um recorde, né? É um recorde no Brasil. Esses livros estão em 51 países hoje, inclusive, meu querido Ramin, em países difíceis, como Rússia, onde eu tenho 9 títulos, Itália, que é um país que eu vendo como se fosse aqui no Brasil, são 12 títulos lá na Itália, e Alemanha, e os países hispânicos todos, principalmente aqui, né, os nossos queridos vizinhos. Dos seus 25 livros, Semente de Deus foi o que mais vendeu? O que mais vendeu. Ele é o meu grande best-seller.
Até os meus editores, não só aqui no Brasil como fora, perguntam assim, Romão, por que você não escreve o Semente de Deus 2? Né? Aplica a mesma fórmula que fez desse livro esse êxito fantástico. E eu tenho um problema, porque eu não sei o que aconteceu. Eu não sei que parte do livro é a parte que fez do livro um sucesso. Na edição comemorativa dos 25 anos, os editores disseram, Romão, vamos mudar alguma coisa? Eu falei, não, nada, por favor. Não, mas olha, isso aqui, não mude nada. De repente, o Deus pode estar nessa vírgula, sim, o êxito do livro pode estar nessa frase, a gente muda. Então, o livro ele tem uma outra característica, é o mesmo livro que foi editado em 1990. César, vou te pedir licença, chamar os comerciais, e no próximo bloco eu quero falar um pouquinho mais de tantos outros sucessos que você teve, né? Porque não foi só o mais antigo, né? Que é o Semente de Deus. A você de casa, não saia daí, nós voltamos rapidinho. Se você precisa de peças e serviços automotivos para veículos leves e pesados, vá a uma loja Pit Stop. São mais de 1000 lojas pelo Brasil. Para mais informações, acesse agora mesmo pitstop.com.br. Oi, Rami, prazer estar aqui com você. Boa noite, Rami. Oi, Rami, tudo bom? Oi, Rami, prazer falar com vocês. A revista Brotherhood Report é o resultado de 25 anos de network do jornalista e apresentador Rami Moscovic. Com edições bimestrais, a revista publica a opinião dos melhores players do mercado e grandes pensadores deste país. E para compor esta confraria, contaremos com um time de articulistas como o professor Ives Gandra Martins, o jurista Modesto Carvalhosa, entre outros. Seja bem-vindo a Brotherhood Report. Valeu, Rami! Um beijo! Hello, Rami! Oi, Rami. Oi, Rami! Oi, Rami. Oi, Rami, tudo bem? Bom estar aqui com você. Oi, Rami! Alô, Rami, é um prazer estar aqui com você. Pensou em pastilhas de freio? Pensou Sil, a melhor pastilhas de freio do Brasil. Para mais informações, acesse agora mesmo sil.com.br. De volta com o Estilo Rami, eu continuo tendo a alegria de ter ao meu lado César Romão, jornalista, palestrante e, enfim, depois nós vamos falar do seu curso de Direito, do que você estudou lá fora, mas nós falávamos de livros. E você teve 25 livros e vai vir aquela pergunta, todos são seus filhos, né? Existe um predileto? Existe. Eu acho que você se identifique mais? É aquela coisa do primeiro, né? O primeiro é aquele que mais marca. A Semente de Deus eu escrevi em 7 dias e foi praticamente o meu primeiro livro. Então, é o livro que eu mais gosto, apesar que todos eles têm as suas características. Metade dos meus livros são inspirados e a outra metade são livros de ideias. E isso vem da onde? Porque isso é um talento, né? É mais do que estudos também, né? Rami, eu acho que... Você vem de uma família que já era assim, intelectualizada? Eu tenho, talvez, isso daí tenha vindo do meu avô, porque o meu avô foi um dos maiores compositores de música sertaneja que nós tivemos no Brasil, Zico Romão. Ele era um poeta, tem letras dele que ainda são cantadas aí pelo nosso país afora. Então, eu acho que essa veia do escrever, né, talvez já tenha vindo daí, porque eu tinha muita admiração por ele, eu gostava de vê-lo fazer as letras, né, discutir as letras. Pode ser que ele foi o meu grande inspirador aí a começar a escrever. Muito bem. Voltando às palestras, quer dizer, tudo isso que a gente está falando, aliás, antes das palestras, antes de você escrever, você se preparou, né? Você cursou Direito, você exerceu, você tem uma banca hoje? Não tenho. Chegou a ter em algum momento? Eu tenho algumas formações acadêmicas. Aqui no Brasil, minha primeira formação acadêmica foi Direito, sou maquenzista. Depois eu fiz pós-graduação em Administração, fiz MBA em Marketing na GV, aí tem algumas formações fora do Brasil. Isso tudo é importante também, porque você não levaria o seu filho a um médico que não tem diploma. Com certeza.
Eu acho que uma das grandes características, antes de você fazer uma contratação ou de um palestrante ou de um profissional, é importante você observar a formação acadêmica dele, a licença dele para ele estar falando sobre aquele assunto. Hoje, isso é uma coisa que quem vai começar a fazer palestra, fala, poxa, Romão, não tenho formação acadêmica, mas então comece. 4 aninhos você já vai ter a sua formação acadêmica, porque ela vai te dar a visão científica daquilo que você vai escolher como atuação no palco. Quando você dá aula, para quem quer iniciar, que você está dizendo aí, qual que é a coisa mais importante que você acha que ele tem que marcar? Fala, nunca se esqueçam disso. É uma plaquinha que eu faço ler, que está na entrada da sala de aula. Na sala de aula tem um cabide, e neste cabide tem uma plaquinha. Pendure seu ego aqui ao entrar e retire na saída. Esse é o maior inimigo das pessoas. Por quê? Plateia, luzes, câmeras, entrevistas, tudo isso aciona o nosso maior inimigo, Sim. que é o ego. Mas dentro da empresa também aciona, né? Quer Aciona. dizer, lamentavelmente, que deve atrapalhar muito, né? Atrapalha bastante. Aliás, tem empresas, às vezes, que falam, Romão, olha, nós precisamos fazer um evento aqui para toda a diretoria, mas o ego aqui... Nós temos o Enneagrama, tem 9 tipos de ego. Às vezes eu encontro... Desculpe, o N? O Enneagrama. O que é o Enneagrama? O Enneagrama, ele é um sistema de avaliação do ser humano mais antigo que existe, alinhado à Cabala, e ele relaciona 9 tipos de personalidades. Quer dizer, se você se der bem se você conhecer os 9 tipos de personalidades, você vai se dar bem com todos os habitantes do planeta. Sim. 9 tipos de personalidade é muito fácil, 9 tipos de pessoas. Então só tem 9, não tem mais que isso. E às vezes eu encontro ego 22, 35. Aí ele fala, puxa, esse aqui não foi estudado. E isso você lapidou no seu mestrado de psicologia, não? Eu fiz mestrado de psicologia organizacional. E lá existe uma parte que a gente estuda muito isso. Porque o comportamento humano, ele define a condição, quer dizer, o grau de conhecimento que você tem sobre o seu próprio comportamento é que vai definir a sua condição de atuação. Se você não se conhecer, fica muito difícil. Vai ser difícil arrumar, inclusive, os nossos erros. Tem gente que acha que não tem. Fala, Romão, eu não tenho erros. Pergunta para sua mulher. Ou, se você for mulher, pergunta para o seu marido se você não tem defeito, né? Então, um primeiro caminho é esse reconhecimento. Saber onde você é fraco, incentivar onde você é forte. E tem erro, Rami, que eu até recomendo que não se corrija. Porque são coisas que fazem parte do contexto daquela pessoa. Aquilo pode ser até benéfico para ela numa palestra. Você me contava durante o intervalo, a gente estava falando de palestra, então eu adoro esse tema. Eu te falei, você lembra o seu começo? Ele falou, não só lembro, como lembro de uma passagem e eu gostaria que você citasse. Foi a sua primeira palestra essa, não? A minha primeira palestra foi inesquecível. Era um auditório na cidade de São Caetano do Sul. O auditório tinha lá, acho que 350 lugares. Uma programação de 2 meses anunciando a palestra. Eu cheguei mais cedo, cheguei 3 horas antes, né? Primeira palestra. O livro A Semente de Deus no topo da Veja, na época, na lista lá dos mais vendidos. E aí começa e não começa, o organizador fala, Romão, nós vamos ter que cancelar. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, só tem uma pessoa, aquela que está sentada ali, não tem mais, não veio ninguém. Aí ele foi conversar com aquela pessoa e disse, olha, infelizmente eu vou devolver o valor da inscrição e nós temos que cancelar, eu dou um ingresso para a senhora de graça, a senhora vem num próximo evento. E a moça disse assim, era uma senhora, ela disse, eu paguei para assistir a palestra, eu tenho o direito, eu não tenho culpa se eu estou aqui sozinha, eu quero ouvir a palestra. Eu olhei para o organizador e disse, ela está correta. E Rami, eu subi no palco e fiz a palestra, só para ela. E eu imaginei, enquanto fazia aquela palestra, eu imaginei aquele auditório cheio, na minha mente, no meu coração. E aquilo passou. Ficou o que eu achei que foi um fracasso na época. Eu comecei a repensar tudo aquilo que eu estava fazendo. Falei, puxa, uma pessoa, né? No final, a carreira me mostrou que aquilo foi um teste. Mas acho que eu passei no teste, porque eu não desisti, continuei. E aí depois vieram outros eventos.
Foram 20, 30, 40. Qual foi o evento que você fez, que você lembra, com maior público? Rio Centro, 22 mil pessoas. Era uma empresa de marketing direto que eles tinham adotado, ainda tem, adotado os livros de Og Mandino, que foi meu mentor. Toda a minha carreira de palestrante, de escritor, Rami, é baseada em Og Mandino. Ele foi o meu mentor quando eu comecei a escrever, quando eu comecei a fazer palestras. Aliás, eu queria ser como ele na época. Entendi. Né? Eu queria ser ele, eu queria fazer o que ele fazia. Ele nos deixou em 95. É o autor que mais vendeu livros no mundo depois da Bíblia. Quer dizer, de 1 para 22 mil, 22 são mil. extremos radicais. Eu acho que é aí que a gente mede o nosso comportamento. Quer dizer, quem é você quando você está no top e quem é você quando você não está? Eu acho que isso é que nos define. Você caminhar pelos extremos. Isso vai te definir. Por quê? Porque o melhor caminho, Rami, é o do meio. Com certeza. Sempre. Com certeza. Bom, eu tive o prazer de conversar com César Romão, jornalista, palestrante e, acima de tudo, um ser humano muito especial, né? Um predicativo que nem todo mundo tem, lamentavelmente, nesse mundo. César, muitíssimo obrigado por você ter vindo. Eu sou teu fã há muitos anos. Já se conhecemos, Desejo faz sucesso à sua revista. Obrigado. Eu quero que o público saiba que você é presidente de honra da Associação Paulista de Imprensa, uma das mais importantes entidades de jornalismo do Brasil. Parabéns. Muito obrigado, César. Prazer em te rever e volte mais vezes. Estilo Rami volta já já. Pensou em pastilhas de freio? Pensou o Sil, a melhor pastilhas de freio do Brasil. Para mais informações, acesse agora mesmo sil.com.br. Fala, Rami, beleza? Paz e amor, bip, bip, bip. Oi, Rami, tudo bem? Cheio de estilo, do estilo Rami. Boa noite, Rami. E aí, Rami, só na moral? Oi, Rami. A revista Brotherhood Report é o resultado de 25 anos de network do jornalista e apresentador Rami Moscovic. Com edições bimestrais, a revista publica a opinião dos melhores players do mercado e grandes pensadores deste país. E para compor essa confraria, contaremos com um time de articulistas como o professor Ives Gandra Martins, o jurista Modesto Carvalhosa, entre outros. Seja bem-vindo a Brotherhood Report. Oi, Rami, há quanto tempo? Alô, meu grande amigo Rami. Oi, Rami. Oi, Rami, tudo bom? Oi, Rami. Se você precisa de peças e serviços automotivos para veículos leves e pesados, vá a uma loja Pit Stop. São mais de 1000 lojas pelo Brasil. Para mais informações, acesse agora mesmo pitstop.com.br. Rami, beijo bem grande pra você. Oi, Rami. Oi, Rami, tudo bem? Oi, Rami. Rami, tudo bem? Tudo bem, Rami? Como vai? Um grande beijo, um grande abraço. Rami, como é que tá? Tudo bem, meu querido? Boa noite, Rami. Oi, Rami. Um prazer estar aqui falando com vocês. Para você que gosta de cuidar da sua saúde, agora você tem o life18vezes.com, um lugar único para você armazenar todos os seus exames, de qualquer ordem, seja um cateterismo, seja um ultrassom, seja uma ressonância magnética, um raio-x, os seus exames de laboratórios, todos num único lugar. Você armazena tudo no life18vezes.com sem custo algum, com a vantagem de você ter acesso pelo seu celular, aqui mesmo, trilingue. Ou seja, você está viajando fora do Brasil, já tem inglês, já tem espanhol. Num caso de emergência, você não precisa sair correndo para saber o que você fez na sua vida. Qual foi a medicação que você tomou, qual a vacina que você tomou, tudo no life18vezes.com. Acesse agora mesmo, armazene os seus exames num único lugar. Você não precisa ter login e senha de um hospital, login e senha de um laboratório, tudo no life18vezes.com. Eu recomendo, é a melhor forma, a forma preventiva de você cuidar da sua saúde. Mais uma vez, life18vezes.com.
De volta com o Estilo Remy, agora vou ter o prazer de receber ator, artista plástico, Arthur Cole. Por favor, Arthur. Obrigado por ter vindo, querido. Boa noite, Remy. Obrigadão, viu, por ter vindo. Pelo convite. Sente, por favor. Arthur, da onde nasceu essa veia artística aí? Que é a primeira vez que eu te entrevisto. Uma boa pergunta, viu? Eu sempre gostei da bagunça de menino, de teatro na escola, de brincadeira e tal. E aí a vida foi levando para esse lado, né? Eu trabalhei muito tempo na técnica, fui muitos anos cenotécnico, depois fui administrador de estúdio e tal. E aí nesse convívio começou a aparecer amizade com o produtor, com o pessoal de elenco. Pô, vamos fazer um teste para isso, um teste para aquilo. E comecei a pegar uma coisinha. Na época eu já trabalhava com o Premê, você deve lembrar do Premeditando o Break, e que está aí inativo até hoje, por incrível que pareça. Aí fazia umas coisas, uns esquetes de humor lá no meio, e aí a coisa foi, daí virou campanha de Brastemp, daí virou... Então foi crescendo, aí eu fui parando com a parte técnica, continuo trabalhando, tendo um trabalho pessoal meu, outra história com madeira e tal. Que aí é como artista plástico. Aí como artista plástico. Que eu quero saber também. Mas vamos terminar esse lado para ir para o artista plástico. E aí caí nessa parte de ser ator. Aí foi dando certo e eu fui curtindo e fui gostando mais e estamos aí. E de lá para cá você fez tudo? Fez cinema, teatro, o que televisão. eu mais fiz foi TV, na verdade, né? Fiz muita televisão. Eu tive a sorte de trabalhar com o Carlos Nascibene, que era um diretor muito legal, muito capaz. E fiz uma série com ele, porque eu sempre trabalhei nessa linha mais de humor, mais de improviso e tal, que era o Premê, essas brincadeiras e tal. O Premê fez crescer muito uma amizade minha com o Vandy Doratioto, que era um dos caras do Premê, que apresentava o Bem Brasil na cultura e tal, músico e ator também. E fizemos uns espetáculos, eu, ele e mais um parceiro, o Renato Caldas, bons espetáculos e tal. E aí, nesse viés aí, eu me virava. E aí o Carlos Nascibene que me chamou uma vez, 91, alguma coisa assim, 90, para fazer um programa técnico, era um programa educativo para o Senai, chamava-se Linha de Produção, que acabou indo para o ar pela Cultura, que era um programa sobre ramos de indústria, cada programa um setor de indústria, aço, madeira, construção civil, blá, blá. E ali eu tive que aprender, porque ali não tinha TP, né, o teleprompter. E se uma extrusora de polipropileno trabalha a 73 graus, você não pode errar nada disso. Ali eu aprendi muito. Aí de lá eu caí no telecurso, que eu gravei muito telecurso também, que foi outra grande escola e uma coisa que dá muito orgulho ter participado, que é um projeto muito legal, mudou a vida de um monte de gente e foi uma coisa bacana, até estava comentando com o pessoal da produção. E aí foi indo, né? Foi uma coisa emendando na outra. Bom, aí, uma das coisas que nos chama a atenção hoje é que você participou de um filme que, quem sabe, dessa vez o Brasil não leva o Oscar, né? Pois é. É o Bingo, né? Pois é, eu falei para o Daniel Rezende, grande diretor do Bingo, que é uma grande figura, um sujeito absolutamente capaz, um dos maiores editores do mundo. Pode passar o filme? Tem um trecho do filme aí? Tem, né? Isso, tá aqui o filme. Olha lá. Esse daqui são os 3 pontos onde você deve dar o texto. Se for improvisar, por sua conta e risco. Falsa, cínica. 4, 3, 2, 1. Adorei. If you follow the script, 70% é inspiração, 30% que é whisky. Essa é a grande chance da minha vida, você não vai estragar. Até audiência. Para subir, tem que ter tesão. É gostoso você estar em projetos de pessoas que você gosta, projetos que têm qualidade, né? E quando acontece uma coisa dessa, é o primeiro longa do Daniel Rezende, né? Que é um grande editor de reconhecimento internacional, editou todas as coisas do Fernando Meirelles, as coisas do Padilha e tal e tal. Robocop, o Padilha, quando dirigiu o Robocop, contratualmente tinha o Daniel ali e tal e tal. E é um sujeito muito capaz, que gosta muito, sabe muito bem que isso tudo aqui que a gente faz, televisão, cinema, teatro, é equipe, entendeu? Com certeza. Então gosta de
de trocar ideia, gosta de palpite no melhor sentido e tal e tal. Então foi uma delícia trabalhar. E o filme é muito bom, ele surpreende. Não é um filme que você sai apaixonado, um filme que você sai meio... Será? Que foi isso? E aí vai decantando. No dia seguinte você fala, meu, o filme é bom, o filme... E o Brista arrebenta, né? É uma coisa Pergunta absurda. que não cala. Eu acho que nós já somos merecedores de Oscar de vários trabalhos excelentes que nós somos indicados. Parte é evidente. Vão falar, mas você é bairrista. Enfim, é um direito que eu tenho de ser bairrista. Esse filme, você acha que tem esses predicados? Eu não tive a oportunidade de vê-lo. Eu sei a história já, né? Hã? Eu sei a história, mas não tive a oportunidade de ver o filme. Mas é um filme muito bom, sem dúvida. Agora, a gente tem que lembrar que o Oscar, na verdade, não é um prêmio artístico, é um prêmio da indústria cinematográfica, né? Então tem muitas coisas que viram. Dizem que tem um filme, acho que é húngaro, alguma coisa assim, que é um forte concorrente aí, um filme muito bom e tal e tal. E a gente tem que lembrar que Central do Brasil, que é um dos melhores filmes que já foram feitos no Brasil, concorreu para entrar como concorrente ao Oscar de filme estrangeiro e não entrou, né? Isso não é desmérito para o filme, muito pelo contrário. Ser indicado já é interessante. Agora, a gente não sabe o que vai acontecer, porque tem todo o jogo da política do entretenimento, da indústria. Vamos torcer, além do filme ter qualidade para estar ali, tem aquela gotinha de sorte, né? E eu acho que tem um componente interessante de pensar que o bingo, que na verdade é a história do Bozo, você não pode usar o nome porque é uma marca, né? O Bozo é internacional. Então, provavelmente, isso bate em muitas cabeças que estão ali avaliando quem pode concorrer e tal e tal. E a história, pelo que eu li, isso deve ter acontecido mundo afora em um outro lugar, né? Quer dizer, que é do ser humano, né? Quer dizer, exatamente. Esse problema é do ser humano, não é o problema deste palhaço, entre aspas, e sim do mundo inteiro, qualquer artista pode passar por isso. Mexe muito com a ideia da busca da fama, de encontrar a fama, né? Um dos maiores problemas é que ele estava em busca da fama e a hora que ele conseguiu, ele não podia contar para ninguém que ele era o cara. Né? Era cláusula contratual, ele não poder dizer que ele era o Bozo. Então é surpreendente, Quero ver, que estou louco. E a vida paralela dele, muito louca, né? Um cara maluco. Sim. Você já sabe qual é o seu próximo trabalho? Acabei de ter anteontem um convite para participar de um próximo longa, mas que não é que eu não posso te dizer, é que eu não sei te dizer. Né? Mas eu fiz uma participação agora num num longa, na verdade são 2 longas-metragens que vão contar a história do Bispo Edir Macedo, pela Record Filmes. Eu faço uma participação no primeiro longa, são 2 que foram gravados, estão terminando agora de gravar. Uma produção monstra, alucinada, com locação em Israel, África do Sul. Eu vi os 10 Mandamentos e já foi bem impressionante. Que era, não, e os 10 Mandamentos, se a gente pensar bem, era, na verdade, um arranjo em cima do material da novela. Né? Esse aí é uma produção Paris Filmes, com Record Filmes e tal. E eu faço um bispo que é o bispo da primeira igreja, que o Edir vai quando é rapaz e tal, que me parece que vai ficar um filme bem interessante também. Independente de ideologias ou de religiões, claro. É uma história absolutamente notável. E está muito bem contado, dirigido pelo Avancini, que dirigiu 10 Mandamentos, que é um grande diretor lá da Record. E foi um trabalho muito legal de fazer. Dispensa a apresentação. Dispensa. Um abraço a ele. Arthur, quando você tiver rodado 1 ou 2 longa-metragens, você volta aqui e conta pra gente como é que foi, qual foi o personagem e a história. Conto com prazer. Muito obrigado por ter vindo. E daqui a pouquinho vai voltar uma brincadeira de Brastemp aí. Vai voltar? Ninguém está sabendo, mas eu estou te contando aqui em primeira mão. Daqui a pouco. Você já pode dizer onde vai ser veiculado ou ainda não? Onde vai ser veiculado? Mídia comercial. Mídia com todo. Entendi. Tem um remember aí da dupla Van de Arthur de Brastemp, que também vai ser bem gostoso, que é uma coisa que... Simpática. Arthur, obrigado por ter vindo. Prazer pelo convite. Muito obrigado, viu? Tomara que a gente Parabéns se encontre pelo mais trabalho. vezes. Obrigado, gente. A você de casa, muito obrigado. Nós voltamos na semana que vem. Eu desejo a todos uma excelente semana, um super beijo e até lá. Tchau, muito obrigado.
Estilo Rami. Oferecimento Sil, a melhor pastilha de freios do Brasil. Rede Pit Stop, a maior rede de autopeças e serviços automotivos do Brasil. Life18vezes.com, a maneira mais fácil de armazenar seus exames sem custo.